Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e estamos iniciando mais um programa Conversas do Reino. E hoje o tema é bem especial, oportuno para muitas igrejas no Brasil. Em especial nós iremos tratar de algumas questões específicas a respeito disso, porque é um tema muito amplo, uma demanda muito grande para todos que estão inseridos nele, que aderiram a esse tipo de projeto, a esse tipo de movimento de organização da igreja. E hoje eu estou recebendo aqui, com muito prazer, com muita gratidão, o pastor Rafael Blume, que é pastor da Catedral de Louvor Maranata. Fica bem próxima aqui da nossa denominação, que é de onde estamos gravando, da Igreja Batista Nacional Vinho Novo. Que tema é esse? Que tema é esse? Igreja em células, movimento celular. Desde já, eu peço que você dê aí uma curtida e compartilhe esse vídeo. Você vai desfrutar de toda a produção, de todo o vídeo, vai apreciar e depois vai compartilhar com alguém. Em especial, que alguém que esteja inserido nesse modelo e outra que não esteja. Porque somos o corpo de Cristo, é importante que todos estejamos a par dessas temáticas que estão no nosso meio. Então eu vou franquear a palavra para o pastor Rafael Blume. Seja bem-vindo, novamente eu agradeço pela presença e quero perguntar o seguinte, começar com uma pergunta: em qual contexto histórico que surgiu essa igreja em células e, em especial no Brasil, como foi que começou esse movimento? Bem, a igreja em célula é um movimento bem antigo na tradição da igreja cristã. Normalmente a gente acha que isso é um movimento pragmático do século XX, mas como ele tem sido abraçado no mundo todo, há muito material hoje que apresenta essas pesquisas e estudos. Eu, inclusive, estou com um livro que é A Visão Celular, Repensando o Modelo, que está para ser lançado, que conta um pedaço da história da igreja em célula, inclusive, e a sua chegada no Brasil, né? Mas a gente vai ter o movimento de grupo pequeno, dessa ideia da igreja simples, na casa, liderada por leigos, descentralizado, desde os materiais de Lutero. Interessante que nos materiais de Lutero, quando ele escreve um tratado que é chamada sobre a missa cristã, né? Que era ainda dentro da perspectiva do luteranismo lá no começo, né? Ele vai trabalhar 3 tipos de reunião. A reunião em latim, a reunião em alemão, agora era novo, ainda não existia isso, e ele vai dizer que essas eram maneiras mais desorganizadas da vida da igreja. Olha como Lutero pensava. E ele vai defender nesse documento um nível de reunião de fato cristã, que deveria acontecer na casa, liderada por leigos, onde seria ministrado o sacramento, o batismo, tudo nessas reuniões caseiras, onde pessoas de fato cristãs deveriam participar. Olha como é antigo, né? Depois isso vai avançar para o movimento do pietismo, onde Spinner vai defender isso, vai implantar na igreja dele, mais ou menos aí, em torno de um século depois da Reforma. E ele monta um movimento baseado no pensamento de Lutero, que influencia o pietismo de tal maneira que John Wesley, logo também um pouquinho mais na frente, vai implantar esses grupos pequenos, que chamam os clubes santos, né? E já com John Wesley, ele vai ter 10 mil grupos pequenos, e isso vai ser o grande movimento que vai trazer o avivamento da Inglaterra, né? E esse avivamento da Inglaterra vai chegar aos Estados Unidos, influenciado por esse movimento dos clubes santos, dos collegia pietatis, que eram como eram chamados, e até, inclusive, aquelas ideias de quebrar gelo, a maneira de fazer a edificação, tudo isso que a gente acha assim, que inventaram agora, na verdade, os movimentos de célula moderno buscam dessas origens, lá atrás, da própria Reforma Protestante. O movimento de igreja em célula moderno acontece com Yang Cho, né? que faleceu agora recentemente, né? E no começo agora no começo do século XX, ele começa esse trabalho com grupos pequenos na Coreia, no meio de um avivamento poderoso que, inclusive, influencia toda a Coreia, especialmente as igrejas presbiterianas. Crescem, as igrejas lá são gigantescas, a própria igreja
do David Young Cho, a igreja de Iodo, ela chega a ter 700 mil membros, centenas de milhares de grupos pequenos, e influencia o mundo todo, né? Ele é que já coloca o nome dos colégios apietatis de células, porque ele entendia que era o corpo de Cristo e as células eram as pequenas unidades que formam o corpo, nessa ideia da multiplicação e o crescimento, amadurecimento do corpo. Tudo isso nasce influenciado por essas ideias e que influenciam, então, até que isso chega no Brasil. Assim, aí tem um americano, o Ralph Nabel, ele é um estudioso, ele trabalhava com Billy Graham, e ele começa a ficar incomodado pelo trabalho que acontecia com Billy Graham, porque, não sei se vocês sabem as estatísticas, só cerca de 3% de todas as pessoas que aceitavam a Cristo nas campanhas evangelísticas do Billy Graham permaneciam na igreja, né? 97% acabava que ia lá na frente, chorava, preenchia ficha, mas acabava não firmando, segundo as próprias pesquisas da Fundação Billy Graham. Então eles começam a pensar numa maneira de como, de fato, ter um trabalho de multiplicação e crescimento no reino de Deus, missionário, que firmasse as pessoas, que fechasse a porta dos fundos. O Ralph Nabel, ele então fica sabendo do trabalho do Young Cho e vai pesquisar. Então o Young Cho, ele não escreve inicialmente, ele não sistematiza, ele realiza. O Ralph Nabel é quem bota tudo no papel. Quando ele bota tudo no papel, ele começa então a difundir isso no mundo todo, e é o Ralph Nabel então que começa a apresentar o movimento que estava acontecendo na Coreia para o resto do mundo. Eu, na verdade, o movimento que eu participo, o movimento Igreja em Célula aqui, é diretamente ligado ao Ralph Nabel nos Estados Unidos. O ministério dele lá chama Touch Family. A gente é ligado a eles, é como se fosse representantes deles aqui no Brasil, lá de Curitiba, com o Roberto Lai. E é assim que chega no Brasil. O Roberto Lai, ele fica sabendo do trabalho do Ralph Nabel. Na época, ele estava implantando em Singapura, na igreja do Lawrence Kong, que hoje é G12, e ele vai implantar o movimento lá no modelo baseado nesse modelo do Ralph Nabel, que é, na verdade, um estudo do trabalho que estava acontecendo na Coreia, lá em Singapura. E o Roberto Lai vai para Singapura. O Roberto Lai é um austríaco que veio para o Brasil aos 5 anos de idade e fala espanhol, inglês, alemão. E ele, então, conhece muita coisa do mundo todo. Ele está na igreja menonita. Ele fez agora, se eu não me engano, 72 anos já. E ele viaja para lá para conhecer o Ralph Nabel. Eles ficam muito amigos. E ele volta. Isso deve ter sido mais ou menos em 1996. Em 1997, ele começa a traduzir os materiais do Ralph Nabel. Em 97, o Ralph Nabel vem para o Brasil pela primeira vez. E aí essa turma bem famosa, até o da IBAB, agora que está, o Ed René, essa turma toda participou do primeiro evento lá do Ralph Nabel. Inclusive, uma coisa curiosa, o René Terra Nova, a turma dele, quando ele era pastor, se eu não me engano, em Recife, participou desses treinamentos lá com o Roberto Lai, lá no comecinho, e o Aloísio da Videira participou desses treinamentos. Na verdade, foi o Ralph Nabel que deu os treinamentos iniciais para o Aloísio da Videira. Então, muita gente... Tem uma coisa muito curiosa. O pai do Abe, quando veio para o Brasil, é uma história curiosa, ele é americano, ele fica hospedado numa família aqui no Brasil. E a família que ele fica hospedado, o Abe era criancinha, o Roberto Lai era criancinha, e ele fica hospedado na casa do pai do Roberto Lai. Então, o Abe e o Roberto Lai, eles são amigos de infância dessa época aí, né? Então, como o mundo, as coisas acontecem, né? Então, foi o Roberto Lai que trouxe para o Brasil. O Roberto Lai de uma igreja assim, mais tradicional, menonita, né? Muita gente acha que Igreja em Célula é um movimento para igrejas pentecostais e não neopentecostais. Na verdade, não é. Ela começa no Brasil, pelo menos, com uma igreja tradicional, lá com o Ralph Nabel, e meio também muitas igrejas batistas. E a partir dali, quando ela vai chegando em outras igrejas, aí ela vai
pegando a cara da sua igreja. Aí algumas foram se tornando mais pentecostais, outras mais neopentecostais, outras mais tradicionais, porque o modelo, originalmente, ele não carrega a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é a igreja local, né? Ela vai repensar a maneira de viver a igreja. E assim chega no Brasil, e por meio, o Ministério Igreja em Célula já deu treinamento para mais de 20 mil pessoas no Brasil, milhares e milhares de igrejas. A maioria os outros materiais mesmo, tem vários movimentos no Brasil hoje, né? Todos, de alguma forma, eu vi começar, porque eu já participo da liderança do Ministério Igreja em Célula, da equipe de liderança tem uns 10 anos. Então, muitos desses movimentos, o Multiplique, eu vi começar, que é da Igreja Batista da Convenção, a Igreja Batista Brasileira, sai, de certa forma, né, de uma turma que era com a gente no MIC, mas eles montam esse movimento mais adaptado à tradição batista. Eu vi o DNA com o Paulo Mazzoni, que também anda com a gente, e andava bem ligado com a gente. Tivemos reuniões de mentoria, treinamentos de mentoria junto no começo. O próprio pessoal do Multiplique também sai e monta o trabalho do DNA. Muitos desses movimentos eu acompanhei bem no comecinho. Eu acompanhei o início da Videira, na verdade, quando ele ainda era da Igreja da Paz, lá da Fama, no Goiás, e ele vai começar a Videira. Então eu acompanhei todos esses processos. E aí é curioso, basicamente é essa história, né? E aí a Igreja em Célula avança tanto no Brasil, apesar das críticas, né? Recebeu muita crítica, e a maioria infundada, algumas têm razão pelas críticas, e não era necessariamente pela visão, mas às vezes por atitudes dos próprios líderes nacionais, alguns meteram os pés pelas mãos. Mas hoje, basicamente, quase todas as igrejas no Brasil são igrejas em célula, né? Ou são em células, ou são uma tentativa de adaptação local, mas de alguma forma influenciou e transformou o Brasil todo, a eclesiologia, como viver a igreja no Brasil, né? Uau, eu fico olhando, eu fico extasiado. Se vocês pararem um pouco para me ver durante o vídeo, eu fico rindo, eu fico assim, com aquela expressão de surpresa e de satisfação, porque quando nós dizemos que nós trazemos pessoas aqui que têm propriedade para falar a respeito, é fato, e contra fatos não há argumentos. Então, é uma aula, um conjunto, uma gama de conhecimento que você tem a respeito desse tema em especial, que é da nossa realidade. E aí, voltando aqui para a questão das igrejas, das críticas, eu vejo algumas que a princípio criticaram, mas que elas hoje aderiram ao modelo meio que parcialmente e colocaram uma outra nomenclatura. Uhum. Mas são reuniões que eles fazem bem similar ao modelo da célula. Exato. Então, sobre isso que eu venho lhe perguntar agora, porque como é que funciona esse modelo? E quais são essas igrejas que são as referências maiores a nível, pode ser nacional e a nível também regional? Quais são as igrejas hoje que são referências nesse modelo? É interessante, e eu até começo respondendo essa pergunta, porque dizer assim, a minha igreja é em célula, hoje é um desafio, porque igreja em célula e célula hoje pode significar tudo e nada ao mesmo tempo, porque talvez o que significa ser igreja em célula na minha igreja e na tua igreja, não significa a mesma coisa que às vezes significa em outra igreja. O que significa célula para a minha comunidade, às vezes não significa a mesma coisa, porque em outras. E por isso que as críticas às vezes são complicadas, porque a gente acaba apanhando em nome de críticas ao que outras pessoas estão fazendo, mas que a gente não faz. Mas a igreja em célula, ela nasce dessa proposta de querer voltar a ser uma igreja mais parecida com a igreja primitiva, como ela viveu no seu primeiro momento. Porque a igreja ela nasce muito comunitária. O próprio estilo de vida de Jesus, enquanto ele andou aqui com seus discípulos, era profundamente relacional. Ele vivia uma relação com Deus muito profunda que não dependia do tempo,
mas a gente vai ver Jesus, por exemplo, na sua vida, da sua espiritualidade. A gente pouco vê ele no templo, mas a gente vê muitas vezes ele nos montes, passando a noite em oração, uma relação profunda com Deus, pessoal, de tal maneira que impactava os discípulos. Se você fizer um exercício no livro de Lucas e sair só vendo quantas vezes você olha Jesus orando, são dezenas de vezes que vai fazer menção de Jesus passando a noite orando, e Jesus então orando, e Jesus se retirando para lugares ermos, e então orava, e depois de ter orado. Jesus tinha uma relação muito profunda com os discípulos, tanto que mais da metade do tempo da espiritualidade de Jesus não era pregando na sinagoga, ensinando no templo, na reunião de quinta-feira, na reunião de domingo. A espiritualidade de Jesus era muito relacional, era discipular. Esse modelo de Cristo era esse modelo de quem ensina caminhando, na viagem, na beira da mesa, na beira da praia. Era muito relacional. E algumas coisas para nós que são profundamente cerimoniais, como a Santa Ceia, era uma mesa de comida que tinha pão, vinho, cordeiro, e se fosse da nossa época aqui no Brasil, teria arroz, feijão, teria tudo aí, batata frita, né? A próprio culto na igreja primitiva, a gente vai encontrar elementos disso, tanto na Bíblia, por exemplo, no livro de Judas, no livro de 2 Pedro, em Coríntios, capítulo 10 e 11 de 1 Coríntios, eles chamavam o culto de festa ágape. E foi chamado assim a festa ágape até o quarto século, quando no quarto século houve um concílio que resolveu parar-se o tipo de culto que era a festa ágape. Mas se você olhar no próprio texto de Coríntios, havia comida, bebida, era uma mesa, assim que eles se reuniam nos domingos pela manhã, e em volta da mesa eles cantavam, eles liam o texto das Escrituras, havia o estudo da doutrina apostólica, era tudo muito relacional, até porque a gente tem a ideia de igreja. Eu entrei aqui hoje aqui na Vinho Novo, prédio lindo, cabe ali tanta gente, mas naquela época as reuniões eram essencialmente caseiras. Os primeiros prédios construídos com o objetivo de fazer culto vão ser encontrados na história da arqueologia, na história da igreja, na história da humanidade, no terceiro século. Até o terceiro século não havia um prédio como esse. As reuniões eram todas nas casas. Então, a igreja ela vai perdendo com o tempo, principalmente depois de Constantino. Constantino é o imperador romano que ele cristianiza Roma, e antigamente, para você se converter, você tinha que quase que se converter significava, a partir de agora você pode morrer a qualquer momento em perseguição a Roma. Quando Constantino converte, ele diz que converte, não dá para saber exatamente o que aconteceu, se o interesse dele era de fato espiritual, religioso, ou se era político, mas quando ele se converte, ele transforma o cristianismo na religião oficial de Roma, e algumas coisas acontecem. Por exemplo, ele dá moeda e pão para todo mundo que se converter. Imagina quem se converte por dinheiro e por comida. Será que é uma conversão genuína, né? A partir daí, a igreja então passa... O Império Romano, ele fica majoritariamente formado de cristãos, mas de cristãos nominais, que se converteram para ganhar pão na distribuição, para ganhar moeda na distribuição. As reuniões que eram caseiras, onde o Espírito conduzia, como a gente vê no livro de Coríntios, no livro de Efésios, o corpo de Cristo, onde todos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, diz assim: que fazer, pois, quando vos reunir? Um traz salmo, outro doutrina, outro língua, outra interpretação, tudo seja feito para edificação. O culto era, todo mundo participava, era poucas pessoas, a edificação acontecia pela manifestação de dons de todos, mas agora isso não era mais o cenário de Roma, era um monte de gente que nem crente era, que nem o Espírito Santo tinha, que nem informação sobre a Bíblia tinha, nem cultura tinha em relação à própria Escritura. Agora aqueles líderes que eram perseguidos passam agora a ser reais, roupas especiais. Os prédios dos outros deuses são entregues para prédios cristãos. As reuniões que eram nas casas agora reúnem centenas de pessoas em templos religiosos, e a igreja vai se tornando
ela vai se institucionalizando. Ela vai deixando de ter esse movimento caseiro, simples, descentralizado, que acontecia até meio escondido por causa da perseguição, para agora ser essa instituição bem organizada de bispos, pastores, presbíteros, líderes, o clero, que é aquela turma que ensina o povo, os leigos, que estão lá só para ouvir. Isso vai fazendo com que a igreja se parecesse agora muito mais com os judeus do Antigo Testamento do que com a vida de Cristo e dos apóstolos, e como eles viveram. Era sacerdócio, um dia especial, o ensino da lei. E a partir de Constantino, a igreja vai tomando uma cara institucionalizada. A gente começa a ter igrejas mais, eu vou chamar assim, mais tradicionais na maneira de fazer, que se tornaram, muitas delas, muito pouco relacionais. O foco estava nos eventos, no programa, o ministério estava na mão só de uma meia dúzia de pessoas, o resto da igreja estava lá para dar o dízimo, escutar e participar do culto. A igreja chega no século XX e diz assim, olha para a Bíblia e diz, a gente precisa repensar a maneira de viver a igreja. Na verdade, essa discussão, como eu contei, vem desde Lutero, né? Lutero já repensou isso, depois os pietistas, depois o movimento do avivamento inglês. Essa discussão sempre existiu, mas ela ganha força no século XX, quando, digamos assim, chega no auge dessa ideia, igreja e empreendimento, e se pensa, a gente tem que repensar a igreja. Então, a igreja em célula nasce desse desejo de voltar a ser uma igreja relacional, uma igreja descentralizada, onde o ministério volta a ser o dom de todos os membros, onde há o equilíbrio entre a reunião pública e a reunião nas casas. Porque, mesmo na igreja primitiva, essa era a ideia. Havia, por exemplo, Atos 2:42, 47 é clássico, né? E se reuniam diariamente no templo de casa em casa. Atos 20:20 vai dizer, e não deixando de vos anunciar coisa alguma publicamente de casa em casa, já lá em Éfeso, aqui em Jerusalém, esse outro discurso é em Éfeso. A igreja já se reunia publicamente e também nas casas. E aí, a estrutura não é que... Muita gente acha assim, a igreja em célula vem para substituir o culto pela célula. Não. A igreja não veio acabar com o que existia. A ideia do culto, da exposição bíblica, da função pastoral e da função dos dons da palavra, do presbitério da igreja, tudo isso continua, isso não acaba na igreja em célula. Ela vem trazer uma área que tinha se perdido da vida da igreja, que é esse trabalho entre, eu vou chamar assim, acho que essa expressão não é ideal, mas para entender melhor, entre os leigos, a reunião que acontece de casa em casa, onde todos usam os seus dons, onde todos ministram uns nos outros. E essa é digamos assim, é daí que nasce a proposta da igreja em célula. Só que o que acontece? Eu sei que vocês são de igreja em célula, pode ir participando comigo aqui também, mas o que acontece? Infelizmente, essa é a proposta original. Muitos pastores, ao descobrir a proposta da igreja em célula, em vez de usar ela ou de pensar nela como uma proposta de corrigir a eclesiologia, de voltar a viver de maneira bíblica a vida comunitária da igreja, ele olhou isso como uma máquina de crescimento institucional. Então, as células eram basicamente ferramenta de multiplicação. Aquilo que nasce com essa proposta de ser uma visão bíblica, de cuidado mútuo, de discipulado, de evangelismo por relacionamento, de envolvimento dos membros, de descentralização do ministério, passa a ser uma espécie, em alguns movimentos, de um marketing de rede, né? Que o cara, quase que ele é realmente ali... ele é prata, ouro, diamante, e que se estimula, às vezes o crescimento é assim, você vai ser supervisor, você vai ser pastor. Então, em vez dele querer pregar o evangelho por amor a Cristo, para salvar as almas, a motivação dele é o próprio crescimento da sua carreira. Isso foi criando distorções, né? Alguns modelos fizeram aquilo quase como uma espécie de chão de fábrica de produzir crente, assim, e foi gerando distorções mesmo, né? E algumas dessas distorções, na minha opinião, elas
foram, de fato, maléficas. Eu posso citar alguns, assim, algumas igrejas em célula. Vou dar alguns exemplos. Chegou uma época, no começo dos anos 2000, porque a primeira a gente fez várias tentativas lá na igreja, na verdade 3 tentativas no processo de implantação das células, até que deu certo, né? Deu certo, uma bênção. Hoje, eu posso até dizer que a nossa igreja é uma referência assim, nacional. A gente tem tanto que a gente eu me tornei líder, um dos líderes do movimento nacional do Ministério Igreja em Célula. Mas nos primeiros tentativas não deram certo, basicamente porque a gente conheceu alguns dos líderes nacionais e ficou com medo deles, sabe? Sim, a megalomania, e parece o Pink e o cérebro, assim, sabe aquela coisa, vamos dominar o mundo e tal, mas de uma maneira que parecia muito mais orgulho, vaidade, reino próprio. E aí, uma das coisas que se fazia, que eu na época, eu acho que isso diminuiu muito, graças a Deus, mas no começo dos anos 2000, parece que a própria palavra célula ocupa o lugar do nome Jesus, sabe? Se canta célula, se fala célula, se multiplica célula, se prega célula. E Jesus parece que em algum momento nesse processo se tornou ou igual, ou em algumas comunidades até assim, um assunto inferior, de tanta ênfase que deram para a ideia da célula. E algumas coisas também que aconteceram, e aí doutrina é uma questão de igreja local, né? O modelo celular é um modelo de como viver a vida da igreja. Agora, se é batista nacional, se é batista, se é uma comunidade independente como a nossa, se é presbiteriano, cada um tem sua doutrina, né? O movimento Igreja em Célula não está lá para mexer nisso, né? Mas alguns modelos começaram a carregar a doutrina no seu corpo, de materiais e de treinamento, e isso gerou incômodo também, porque essas eram igrejas, algumas desses modelos pentecostais, outras neopentecostais, e quando começaram a se envolver com outras igrejas mais tradicionais, mesmo pentecostais mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, ou batistas, presbiterianos, e ela começa a carregar esse corpo doutrinário, e aí começa a mudar a doutrina da igreja local. Isso começou a dar guerra, né? Divisão de igreja, confusão, e foi muito complicado, especialmente ali entre 2000 e 2005, muita igreja dividiu naquela época por causa disso, né? E eu acho que esse, por exemplo, foi alguns dos problemas. E aí a guerra foi quase nacional, porque na época o Silas Malafaia, que já fez as pazes com a igreja em célula no Brasil, mas foi um dos que metralhava na televisão, e metralhava o encontro, e falava era regressão, não sei o quê. Especialmente a guerra deles era contra o modelo G12, né, na época, que estava com o René, ainda estava lá, né? E foi uma guerra grande que acabou fazendo um desserviço não só para o G12, mas para todos os outros modelos na época. Mesmo o Ministério Igreja em Célula, que é de um movimento que nasce de uma igreja tradicional, mas trabalha em qualquer tipo porque o Ministério Igreja em Célula tem isso como princípio, né? Ele não carrega um corpo doutrinário, o corpo doutrinário é da igreja local. Até eles, ou nós, eu ainda não era, nessa época, eu ainda estava aprendendo, né? Estava pesquisando. Na verdade, eu me tornei um pesquisador da igreja em célula no processo de implantação. Sofreu muito por causa disso, né? Pegou muita porrada, né? Por conta dessa briga do René com o Silas. Pessoal, eu acredito que vocês estão curtindo, então dá um joinha aí, desfruta até o final e compartilhe com mais alguém. Então, pastor, eu vejo essas distorções, algumas distorções. Exemplo, em muitas igrejas, o modelo em célula ficou como modelo para se acomodar aqueles grupos intimistas. Então, estamos nós aqui, 12 pessoas, 14, 15, 16, mas nós não queremos nos separar, não queremos multiplicar. Nós estamos gerando comunhão, nós estamos orando e adorando e fazendo campanhas de jejum juntos.
e fazendo amigo invisível. Então, a galera fica acomodada, tudo tranquilo. Então, acredito assim, que até nesses casos, já que a proposta realmente é de facilitar, de otimizar esse apacentamento, esse trabalho de consolidação, que é também um trabalho bem, né, bem pertinente ao modelo celular, esse trabalho de ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então, isso foi muito falado em relação às células. Encontro, reencontro, que são, eu posso chamar de eventos, são atividades que estão também nesse projeto. Algumas pessoas acreditam, outros não. Sim. O que eu tenho falado é o seguinte: os frutos. E aqueles que são líderes, eles têm uma responsabilidade. Uma coisa que eu falo é, todo privilégio, ele vem junto com uma responsabilidade. Então, se eu sou um líder de célula, eu tenho que me certificar de que as pessoas que estão ali sob a minha responsabilidade estão sendo cuidadas. Exato. Se eu conheço a vida delas, sei do que elas estão passando, nas necessidades. E eu não digo só necessidades espirituais, porque o que é trabalhado na questão da vida abundante é que Jesus se importa com tudo. Exato. Ele não se importa só com a minha frequência nos cultos da semana, se eu estou dando dízimo ou não, ou se eu... Quantos anos eu tenho de cristão? Ele está preocupado com os frutos e com toda a minha vida. Se eu estou amadurecendo e dando frutos. Exatamente, né? Se eu estou crescendo. Então, eu vejo que alguns dos problemas são esses. Essa acomodação, grupos intimistas, porque se a visão... A gente diz que essa é uma doença que às vezes a célula pega, que é a coinonite, né? Sim. A turma tá tão amiga, tá tão legal, né? E a gente não quer agora mais... Não quer separar. Não quer mais evangelizar. Não, ninguém pode mais entrar aqui, não. Vamos ficar só a gente aqui Isso mesmo. É um egoísmo. Isso é um egoísmo. Talvez as pessoas não entendam. Estamos aqui, tá tão bom. Mas é importante dar o passo. Exato. Então, sair é uma palavra tipo de Abraão: sai da terra, sai da parentela, vai em busca das outras vidas. Uma das grandes questões do movimento Igreja em Célula, essa é uma proposta de igreja missional. A ideia de igreja missional é que não é a igreja como instituição que está em missão, mas todos os membros estão em missão. Eu estou em missão na escola, você está em missão no trabalho, está em missão sei lá, se é surfista na praia. Todo mundo onde está, nós estamos indo e pregando, e evangelizando e fazendo discípulos, todo mundo envolvido na missão. E 1 João, capítulo 1, acho que é de 12 a 14, eu não me lembro bem, ele fala assim: filhinhos, jovens, pais, né? Dando essas ideias desses grupos de amadurecimento na fé que tem na igreja. E quem são os filhinhos? Ele diz assim: filhinhos, os seus pecados foram perdoados. É aquele que acabou de ter um encontro com o Evangelho, acabou de ter um encontro com Cristo. Isso é João, na verdade, capítulo 2, verso 12. Tanto que se você vai para o capítulo 1 de 1 João, na verdade, capítulo 2, versículo 1, essa ideia de filhinhos não é que é criancinha, não, é filhinhos da fé mesmo, é filhinhos os novinhos, tanto que ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que não peques, mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então essa é a ideia desse encontro com Cristo, a conversão, é aquele que está chegando. E o filhinho, a gente tem que, o novo convertido, a gente tem sim que trocar fralda, ele vai dar trabalho, a gente vai lá de noite e faz cocô na calça, aí você cuida e carrega e dá leitinho, e aí ora com ele para aprender a orar, e lê a Bíblia com ele, para ele aprender a ler a Bíblia, e você cuida da vida dele espiritual, ajuda ele a se reconciliar com o irmão, ajuda ele a ficar firme na vida devocional, na vida da igreja, envolver ele com os outros irmãos. O filhinho dá trabalho. Depois ele diz assim: jovens, vocês sois fortes, tende vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Ele começa a crescer na palavra, e por isso a gente começa a treinar ele nas escrituras, na palavra de Deus, e ele vai amadurecendo. Ele já não cai mais nas armadilhas de Satanás, mas ele vai amadurecendo, e agora ele conhece a palavra, e agora ele está crescendo na fé. E aí ele fala aos pais: pais, vocês são aqueles que conhecem desde o princípio. E a ideia do pai é alguém que tem filhos, que gera filhos, que assume responsabilidade na família da fé. E esse é um processo que é onde tem saúde. Onde tem saúde, chegam os filhinhos amadurecem, e uma hora eles viram pais e assumem suas próprias famílias. Ninguém que
espera ter um filho e vai achar que ele vai ter 70 anos morando na sua casa, você trocando a fralda dele, você espera que ele encontre a esposa dele ou o marido dela e depois ele saia de casa, monte sua própria família, tenha os seus próprios filhos. Se você entende que a igreja é a família de Deus, nós somos aqui uma família, você tem que esperar que você, como o pai espiritual, um discipulador da sua célula, você espera que os seus filhos amadureçam e que se viram jovens, comecem a assumir responsabilidade, a discipular outras pessoas na célula e depois elas multipliquem, ou seja, assumam a sua própria família, assumam responsabilidade na família da fé e assim o reino de Deus avança. A gente precisa, não tem, mesmo eu tendo uma visão bem tradicional sobre a visão celular, nesse aspecto, na minha própria comunidade, na minha própria visão de como lidar com a igreja em célula, mas eu afirmo e reafirmo que o ponto final da célula, a meta, o goal da célula é a multiplicação. É porque a multiplicação vai me dizer que o grupo evangelizou, pessoas vieram. A multiplicação vai me dizer que pessoas foram discipuladas e que algumas delas amadureceram, viraram líderes. E agora ela pode multiplicar, porque discípulos amadureceram, pessoas foram ganhas para Jesus, e a gente sabe que todo esse processo, outros foram treinados, né? A gente sabe que foram treinados, amadureceram, cresceram, e agora estão saudáveis pela multiplicação. Se o grupo pequeno não multiplica, é uma família que tem algum problema de saúde, né? Porque a gente espera que os nossos filhos virem pais. E esse treinamento é o que tem faltado em muitos locais. Esse ensino. Nós ficamos felizes, por exemplo, você está fazendo uma excelente escolha. Parar para assistir, para ver conteúdo no YouTube sobre igreja em células, sobre movimento celular, porque provavelmente, na verdade eu acredito que nós vamos estar falando para alguns públicos, tipo, os que vivem, ou os que já viveram, e tiveram frustrações com isso. Verdade. E os que nunca viveram, mas têm interesse. Talvez líderes que, estou pensando, estou maturando a ideia de implementar, só que eu não sei se a congregação vai aceitar. Então, aqui tem diversas razões pelas quais você pode pensar, analisar, ponderar e saber, aplico, apresento ou não apresento, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. Então, se é de Cristo, é importante que nós que temos posição de liderança, de responsabilidade, possamos ouvir de Deus, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para ter esse direcionamento. Porque se for só uma questão humana, pode dar, como já deu muito problema, de cisão de ministérios, de, as pessoas saírem chateadas e quererem implementar a própria igreja no sentido humano, não deu certo. E Deus não é Deus de confusão, Deus não habita nisso. Ele quer que nós nos mantenhamos organizados, e é um dos princípios do modelo, essa organização, a sistematização, agora tudo com base na palavra de Deus. E aí eu vou franquear a fala em relação a biblicamente. Eu sei que se eu parasse aqui, teria todo o conteúdo disponível, porque perguntas que eu fiz, todas aqui já foram pinceladas de alguma forma, tocadas, respondidas e até acrescidas de conteúdo. Mas, biblicamente, quais são essas fundamentações? E aí isso pode também falar a respeito dessas principais distorções. Nós tocamos nesse assunto das distorções, porque há variações e há distorções. Já ouvi de tudo, G12, M5, M8, então, por qual motivo que tem essas variações e quais são essas principais distorções? Obviamente, falando a respeito das fundamentações bíblicas sobre igreja em células, modelo celular. Certo. Eu vou fazer 2 passos, né? Eu vou apresentar vou começar pela a fundamentação bíblica e depois a ideia de como aplicar isso na prática, né? Como a igreja em célula pensou essa aplicação, e aí nesse caso os modelos
aplicam às vezes de maneira diferente. Mas a fundamentação bíblica é essa de voltar a trazer de volta as reuniões caseiras e voltar a ser uma igreja mais comunitária. A ideia realmente é perceber na Bíblia que as reuniões caseiras, elas eram centrais. E aí a igreja, ela tinha um aspecto de algumas questões, por exemplo, sacerdócio universal de todos os crentes. Então, isso é uma bandeira da reforma protestante, Lutero. Mas na prática da igreja tradicional, o sacerdócio fica na mão do pastor. Então era assim, não, ou é sacerdócio universal de todos os crentes, ou é o sacerdócio do pastor, né? Então a igreja em célula vem restaurar, vai desenvolver um modelo baseado naquilo que ele olha nas escrituras, que permite que o sacerdócio, ou que incentive esse sacerdócio universal de todos os crentes. A ideia de que cada casa é uma igreja, cada membro é um ministro. Não é o pastor que é um ministro, não é um grupo especial da igreja que é um ministro, mas todos os membros da igreja são ministros. E aí, quando eles são ministros, eles estão envolvidos em quê? Na grande comissão. A grande comissão que é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. E então, basicamente, a igreja está toda fazendo, apesar dos ministérios, mas a ideia, o trilho central da igreja é todo mundo fazendo a grande comissão. É todo mundo fazendo discípulos, né? O trabalho do pastor e o trabalho do líder de célula, o trabalho do líder de rede, o trabalho do supervisor, e aí depende de como é. Cada igreja tem um nome, às vezes, um pouco diferente para essas funções, mas está todo mundo fazendo algo muito parecido, que é fazer discípulos. E fazer discípulos, quando a gente olha tanto em Jesus, quanto na prática dos apóstolos, da igreja primitiva, não havia seminários, faculdades teológicas, treinamentos de sala de aula formais. O ensino bíblico era muito no aspecto familiar, era muito relacional. A própria ideia de discípulo é alguém que anda junto, né? A palavra do original é alguém que é um seguidor, é alguém que aprende enquanto faz, é como se fosse um aprendiz, um carpinteiro. Você não manda um carpinteiro para a faculdade de carpintaria, ainda que existe curso técnico de carpinteiro, mas eu, como engenheiro civil, sei que um carpinteiro ele começa sendo um servente, que é alguém que só carrega madeira, pau para lá e para cá, depois ele vira um ajudante, ele começa a segurar a linha, a carregar o prego, a bater um prego, a cortar a madeira, a fazer a boca de lobo, o que for preciso, e depois ele vai aprendendo, ajudando, até que, fazendo com alguém, ele se torna um carpinteiro. A ideia de discipulado, quando a gente olha na Bíblia, tem muito mais essa cara, de Jesus andando com os discípulos, andando com ele, caminhando com eles, viajando com eles, dormindo com eles, acordando com eles. E no meio disso, a vida de Cristo era por meio dessas relações intensas, iam sendo transferidas. Essa é educação familiar. Porque a gente não educa um filho, tipo Deuteronômio capítulo 6. Ele diz assim, texto clássico sobre a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Essas palavras estarão no teu coração e tu inculcarás a teu filho. E lá não é com PowerPoint, com livro, na escola dominical, é no caminho, é no deitar, é no levantar, é na vida. E a maneira que Jesus educou os filhinhos espirituais é muito nesse aspecto que vem do Novo Testamento, nesse aspecto da família, do ancião, que é o mais velho, que educa os novos na comunidade da fé. E por meio desses relacionamentos, tanto eu acho maravilhoso algumas expressões, tipo, enquanto que as igrejas, às vezes, a nossa mesmo, mas quando era meio mais tradicional, a gente pensava muito institucionalmente, né? Quando a gente volta para olhar de novo, por exemplo, quando Jesus chama os apóstolos, Marcos 3, 13 e 14, ele diz assim: então Jesus chamou 12 para estar com ele, para os enviar a pregar. Basicamente, ali tem duas tarefas, quando Jesus fala de levantar seus discípulos, ele diz, chamou 12, ele vai ser para enviar, mas antes de enviar, ele diz para estar com ele. Ele não diz para treinar, para ensinar, para virar meu aluno, não, para estar com ele. O apóstolo Paulo, que já era uma sumidade judaica, quando ele se converte, ele fica meio perdido, porque os discípulos têm medo dele, mas quando chega em Atos 9, 26, diz assim: Barnabé tomando consigo. Essa foi a expressão do discipulado. Ele tomou para si.
Ele não disse nada muito técnico. Ele disse, olha, tu vai andar comigo, tu vai andar do meu lado. A própria maneira, por exemplo, que ele ensinava os discípulos. Ele ensinou a parábola da semente para a multidão. Aí ele chama os discípulos à parte e dava explicação. Como é que ele ensinou os discípulos a orar? Ele não fez uma conferência de intercessão. Um dia ele estava orando, os discípulos chegam para ele, orando com os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Aí ele diz, então vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. Eles viam Jesus orando de uma maneira diferente, e aí eles pediam para aprender. O ensino era relacional. Essa é a ideia da igreja de célula. É a gente ensinar a Bíblia, e ensinar a Bíblia de maneira relacional. E é importante só lembrar que a caixa de ferramenta do discipulador é a Bíblia. Ela é o instrumento de trabalho. Não são manuais. A Bíblia é que tem que ser a ferramenta de ensino do culto da célula, do discipulado, em todos os aspectos da igreja. Tem que ser a célula. A igreja em célula é a plataforma para a proclamação da palavra, né? Em todos os aspectos. E aí, eu vou para a prática. E eu vou usar a minha igreja como exemplo. Mas é só como exemplo, para exemplificar por meio do modelo que a gente aplica lá. Então, lá na igreja é assim. O que é a célula? A célula tem que ter 5 coisas para nós. Tem que ter comunhão. Então, uma das coisas que a gente espera é que a célula seja um lugar de comunidade, de relacionamento. Estamos juntos. A gente compartilha os problemas, o crescimento da fé, a oração, mas também problemas financeiros, problemas pessoais, a educação do filho, tudo. Nós somos uma família. Comunhão. Segundo, evangelismo. Está todo mundo em missão, todo mundo evangelizando. E não é a equipe de missão da igreja, o ministério de evangelismo, não, todo mundo evangelizando. A gente normalmente na igreja, nas nossas células, a gente tem, cada pessoa tem 3 amigos, que a gente está orando para alcançar esses 3 amigos para Jesus ao longo do ano. Então a gente tem comunhão, a gente tem todos evangelizando, a gente tem todos discipulando e sendo discipulados. Então, por exemplo, o líder de célula discipula 2, esses 2 discipulam outros 2, e assim todo mundo é cuidado. Ninguém fica. É como se todo mundo tivesse o seu. Não tem o personal, né, da academia, tem o personal coaching do trabalho, e a gente tem o personal espiritual ali nos ajudando a crescer na fé, que é o discipulado, e todo mundo dentro da célula, de alguma forma, está cuidando e sendo cuidado nessa relação de discipulado. Então, todo mundo em comunhão, evangelizando, discipulando, sendo treinado, e aí tem escola de líderes, escola dominical, sei lá, e tem conferências, e aí dependendo da igreja vai ter o seu nome, a sua maneira de fazer, mas que ela tem um objetivo de, não só de passar informação, mas essa era uma das características da igreja em célula. Ela não está simplesmente querendo passar conhecimento teológico, mas ela está querendo trabalhar a vida, a capacidade de você entender a vontade de Deus e a capacidade de praticar a vontade de Deus e ser frutífero no reino de Deus. E se a pessoa está vivendo em comunhão no grupo pequeno, ela está evangelizando, está discipulando e sendo discipulada, está sendo treinada, a gente espera que ela vire um pai espiritual, que ela assuma a multiplicação de um grupo pequeno no futuro, né? Então, para nós, o grupo pequeno é isso. E aí, como é que isso funciona na agenda durante a semana? A gente espera que o membro da nossa igreja ele tenha uma agenda de pelo menos 4 dias. Ou, não necessariamente 4 dias, mas 4 encontros. Ele vai ter o culto no domingo. E lá na igreja, o nosso culto, inclusive, a gente tem um culto pela manhã, um culto à noite, e pela manhã a gente tem a escola de treinamento, né? Então, digamos que ele vai para o culto de manhã. Então, às 9 da manhã, ele vai para a escola nossa de treinamento bíblico. Depois, ele vai para o culto 10, fica até as meio-dia. E aí foi o dia do Senhor, o dia do culto e tal. Que nisso se assemelha a qualquer igreja tradicional, porque às vezes o tradicional acha que a gente está desvalorizando isso. Não, para nós é muito importante. Até porque é no culto que tem a exposição da palavra, é no culto que tem o louvor corporativo, é no culto que a gente passa toda a direção corporativa para a igreja, dessa comunhão de todos os grupos pequenos.
É importantíssimo essa grande celebração do domingo. O segundo compromisso é que ele vá para a célula, que ele vá para o grupo pequeno. E naquela reunião ali ele vai viver comunhão, ele vai aplicar a mensagem de domingo, é assim que a gente faz lá. A própria mensagem de domingo, ela é aplicada, ela é usada como instrumento de crescimento e aplicação na vida uns dos outros, tem oração mútua. Mas além dele ir para o culto e para a célula, ele vai ter um encontro do discipulado dele, pessoal, esse relacionamento discipulador ao longo da semana, com alguém, que pode ser num café da manhã, no almoço, ele é bem mais informal, né, esse encontro. Então, ele pode acontecer até no trabalho. E a gente espera também o quarto compromisso, então, primeiro, para o culto, o segundo, para a célula, o terceiro, e para o discipulado, o terceiro, a gente tem ele encontre, a gente tem uma meta dele gastar pelo menos 3 horas com seu amigo incrédulo, o descrente. Então, ele vai, digamos assim, ele tem o discipulado dele com o crente e ele tem esse discipulado, esse pré-discipulado com o descrente, né? Essa é a meta de todo mundo na igreja. Então, basicamente, a ideia tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo evangelizando, tá todo mundo discipulando, tá todo mundo em comunhão, tá todo mundo em missão. E quando a igreja está toda envolvida nessa prática, digamos assim, é isso que é a igreja em célula. Ela não está focada em eventos e programas, ela tá envolvida em colocar todos em comunhão, em missão, na aplicação dos seus dons. E essa é a beleza da igreja em célula, né? Todo mundo tem espaço, todo mundo está trabalhando. Não tem alguém para dizer assim, eu não tenho o que fazer na igreja. Então tem alguma coisa errada, né? Porque tem muita gente para discipular, tem muita gente descrente para ser evangelizado, só a gente está em comunhão, abrindo a nossa casa para encontrar com os irmãos. E a ideia do ensino bíblico, eu vou dizer como é que a gente faz lá. Também há várias maneiras de fazer. A gente, para nós somos uma comunidade bem teológica, né? Faz parte, inclusive, da minha formação. Eu tenho formação em teologia, pós-graduação em teologia, mestrado em teologia. E a minha bem na área de pregação expositiva, inclusive, né? Agora mesmo eu estou fazendo uma nova especialização nessa área de pregação expositiva num curso no exterior, que graças não posso dizer graças à pandemia, porque seria até um sacrilégio, né? Mas graças à pandemia eu estou podendo fazer, porque é online, né? E, por exemplo, eu prego aos domingos e na minha experiência, e isso aí cada um lógico, é diferente, né? Mas na minha experiência, na tradição da minha comunidade, a gente prega exposições bíblicas. Eu estou fazendo os salmos de 120 aos 134, chamamos salmos de romagem. E o pastor Afonso, que estava fazendo a exposição de Apocalipse ao longo do ano, ele terminou domingo passado, o último capítulo de Apocalipse. Então a gente faz série de exposição de livros inteiros da Bíblia ou de trechos de livros da Bíblia. Essa pregação, ela é transformada em estudo dirigido, só que o estudo na cela não é para aprofundamento teológico, não é isso não. Essa parte de orientar, ensinar, doutrinar a igreja é a tarefa do pastor, vai estar acontecendo no culto. Na célula, a gente espera que seja focado em aplicação. Por exemplo, se foi pregado sobre perdão, eu não quero que alguém fique trazendo novos textos bíblicos sobre perdão, não é essa a intenção, mas é que as pessoas comecem a compartilhar as suas experiências em relação ao perdão, as suas dificuldades, se há mágoas, as suas mágoas. E eles começam a partir daquilo que foi ensinado, ministrar uns aos outros nas suas próprias experiências. A gente diz que o ensino do domingo é o ensino cognitivo, ou seja, é focado aí sim, de professor-aluno, né? Mas é pregador e auditório, digamos assim, e igreja. E o ensino da célula, ele já não tem um professor, ele não tem um pregador. A gente não quer que o líder da célula seja um pregador, a gente quer que ele seja um facilitador, permitindo que todos ministrem uns aos outros, que todos orem uns pelos outros, que todos compartilhem as suas perspectivas, experiências e abram seus corações. A gente espera que esse abrir de coração na célula seja normalmente marcado por lágrimas, por quebrantamento, por sinceridade, por confissão de pecados, por medos, por problemas. E aí a gente diz que essa é uma educação do campo afetivo.
Não é mais informação, agora é mais coração. É como se fosse, agora pega a informação, empurra da cabeça, empurra para o coração, né? E o discipulado vai trabalhar outro campo de ensino na igreja, que é um ensino muito mais prático, né? Discipulado é como se fosse alguém que está ensinando alguém a andar de bicicleta. Não é alguém que vai ficar passando muita informação, mas é alguém que pegou no banco da bicicleta alguém aqui, vambora, e ele cai, levanta de novo. E digamos assim, se fosse no campo do perdão, se pregou sobre perdão, na célula, ele percebeu que o discípulo dele tem uma mágoa histórica com o pai. Então, o que a gente espera do ensino do discipulado? A gente chama que é um ensino psicomotor, é um ensino prático. É alguém que vai pegar e ele vai dizer assim, vamos lá no teu pai? É o ensino do pai agora, né? Vamos resolver essa situação. Não sei, não. Pai, vamos lá, tu tem que resolver isso. Eu vou contigo. Vamos lá, vamos comprar uma flor. Tu quer me ajuda? Deixa ele na porta. Vamos embora, entra lá, vou ficar aqui torcendo por você. É esse nível de educação que a gente espera do discipulador. Não espero que ele seja um professor de Bíblia, passando formações profundas. Deixa isso para o pastor fazer no domingo, na escola de líderes, o que for. O que eu espero do discipulador é que ele seja um pai educando um filho a viver os princípios da Bíblia, que a maioria a gente sabe muito bem quais são. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, perdoar, vir para a igreja, orar, ter vida devocional. Então, acho que essa é a maneira que a Igreja em Célula vê a Bíblia, ou pelo menos é a proposta, né? Como foi pensado lá no começo. Daí que o livro que eu estou escrevendo, tipo assim, para que mais um livro Igreja em Célula? É porque, na verdade, eu tenho 2 livros que são frutos do meu mestrado. O meu mestrado foi uma pesquisa sobre a pregação expositiva na Igreja em Célula. Então, eu estou com 2 livros que é fruto do meu mestrado para publicar. Está em processo, na verdade, já. Um chamou O Impacto do Sermão na Igreja em Célula. Então, enquanto muita gente... A gente falou muito do grupo pequeno nesses primeiros 20 anos de célula no Brasil, agora... Eu, pelo menos, e parte da turma que anda comigo, a gente está voltando a pensar no culto, né? Voltando a pensar na escola bíblica, voltando a pensar em como ensinar a Escritura de maneira mais profunda. Então, a gente está pesquisando de volta o culto, né? O papel do culto, o lugar do culto, o papel do sermão. E esse é o impacto do sermão na Igreja em Célula, e o outro é Igreja em Célula voltando às suas bases, que é essa ideia de repensar o que a Igreja em Célula não é simplesmente o que são todos os modelos, mas o que ela pensava lá no começo, né? O que ela queria quando ela começou. Porque, de fato, acontece assim, de todos os modelos, e eu acho que essa é uma parte da pergunta que eu não falei, dos diferentes modelos, eu gosto de dizer uma coisa. Nosso modelo lá é o modelo do Ralph Nabel, que ele é conhecido como 5x5, é o do Yang Cho, né? Alguns chamam de G5, mas o nome original não é G5, é 5x5. A ideia do G nasce com G12 mesmo, né? E aí vem o G12, vem o M12, o Multiplique, o DNA. Eu poderia te dizer que, em essência, eles são muito parecidos. É a ideia de discipulado, o envolvimento de todos os crentes. Tem algumas diferenças de ajuste ou de diferenças no modelo, mas na minha opinião, são pequenas. Eu gosto de dizer uma coisa. Eu tenho sinões para alguns modelos, eu tenho, mas eu gosto de dizer que eu seria um pastor liderando uma igreja sem nenhum problema, seja 5x5, seja G12, seja M12, seja DNA, seja o do Abe Uber, que eu esqueci de não citei nenhuma vez aqui, que é o do MDA. Porque a base do modelo, elas são todas iguais. É isso que a gente conversou o tempo todo. Eu acho que o problema não está nos modelos. O problema, quando a gente vê as críticas, estão nas pessoas. A maneira que o líder que está conduzindo aquele modelo, às vezes, faz é que acaba prejudicando a visão que as pessoas têm no modelo, né? Então, às vezes... Teve líderes que se tornaram arrogantes, megalomaníacos, quiseram usar o modelo para construir reinos próprios. Isso mexeu com a vaidade de alguns, o que fez acabando gerando esse tanto de movimentos, às vezes, independentes. Então, eu acho que a crítica talvez não seria aos modelos. Se tivesse crítica, seria
muito mais Condução. a condução do modelo e não o modelo em si. Os modelos em si, se você souber implantar e se você mantiver a doutrina da sua igreja, se você mantiver o bom senso cristão, pastoral, que o pastor ao implantar já tem, e fizer isso com muito cuidado, serão muito bem... Vai dar certo, qualquer um deles aí. Eu gostei desses pilares, né? De consolidação, de evangelismo, de discipulado, de treinamento e de em seguida de enviar, né? Para que eles possam cuidar de outras pessoas. E eu percebo que a base, em suma, se fosse resumir, é evangelismo, relacionamento e ensino. Exato. É isso. Basicamente é isso. Porque, por exemplo, a gente chama lá comunhão, evangelismo, formação de liderança, discipulado e treinamento. É como a gente chama. Mas a gente também já usou... Isso que é a mesma coisa, é só porque a gente vai organizando. Mas, por exemplo, ganhar, consolidar, treinar e enviar é a mesma coisa, na verdade. Aqui é a mesma coisa. É dessa forma. Ganhar é a ideia de todo mundo evangelizando, treinar, consolidar essa ideia do discipulado mais relacional, de trazer o cara e envolver ele com um grupo pequeno, com a comunidade. Muito menos ensino, é muito mais vida na vida, né? Treinar, vai ter a escola de treinamento e etc. E, na verdade, é porque tudo é muito amplo, né? Tem várias coisas para treinamento, não é só isso, mas, por exemplo, a escola de treinamento, o próprio discipulado dentro da célula é um treinamento, porque o líder, ele está treinando o seu líder em treinamento, ou líder auxiliar, não sei. A gente chama de líder auxiliar lá, mas alguns chamam de treinamento, outros. E enviar, que é a multiplicação, né? Então, assim, os pilares são, como eu te falei, são sempre os mesmos. Não só vai mudar, às vezes, a maneira didática de organizar a ideia, mas é a mesma coisa. Esses livros o senhor está escrevendo e vai ter previsão de lançamento? Foi o que eu trouxe. Esse aqui, eu tenho alguns livros na área de igreja, já, na verdade. Quando eu fui implantar a visão celular, como eu disse para vocês lá, quando eu digo, eu nem era pastor nessa época, eu era um jovem da igreja empolgado com a visão, né? Mas foi esse caminho, inclusive, que acabou me colocando muito mais no ministério mesmo, né? Então eu viajei muito, eu viajei para conhecer a Videira, eu viajei para conhecer a Igreja da Paz, eu viajei para conhecer a Igreja de Curitiba, eu viajei para El Salvador para conhecer a Igreja de Elim, em El Salvador. Eu viajei para os Estados Unidos para conhecer a igreja do Ralph Neighbor. E aí, nesse processo, eu aprendi muitos modelos, muitas. Tanto que, se alguém me perguntasse qual é o modelo ideal, eu falaria assim, o seu, da sua igreja. Assim, porque você se baseia em algum modelo, vocês mesmos aqui, eu não sei como é que chama, vocês ainda chamam o modelo, né? Mas acaba que a igreja vai se adaptando e ela vai criando meio que um modelo próprio, né? E eu acho que o modelo próprio é o ideal. Então, eu tenho 2 livros na área de igreja publicados, que é a Igreja Movimento Multiplicador, que ele é um relato da experiência da Catedral de Louvor, Maranata. Basicamente, eu compartilho os princípios da nossa igreja. Por que eu compartilho esse princípio? Porque a nossa igreja, a gente sempre foi uma igreja de programa muito forte no passado, fazia o São Luís 100% de Jesus, Impacto de Praça, essas coisas. Só que a nossa igreja chegou, a gente tinha um livrinho que anotava nome de pessoas que se convertiam nos cultos, nos impactos do São Luís 100% de Jesus. A gente começava a igreja com 250 membros, ganhava 1.000 pessoas para Jesus, e quando eu falo 1.000 pessoas, é 1.000 pessoas mesmo e terminava o ano com 250 membros, sabe? E a gente fazia o São Luís 100% de Jesus, que vocês, como são aqui de perto, devem ter acompanhado, né? A gente fez 5 anos, se eu não me engano. Cada dia dava 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, centenas de conversões. E a gente tem, fruto desses eventos, membro da nossa igreja, um casal. A gente até gosta de dizer que é o casal mais caro da igreja, né? Cada evento devia custar, na época, uns 60, 80 mil reais, multiplicado por 5.
Aí eu boto aí uns 400 mil reais de investimento para fazer aquele tanto de evento. Aí eu digo, vocês são caros, viu, irmãos? Viu? Vocês valeram muito pra gente. E isso frustrou, na verdade. Dali começa o processo de implantação. E quando a gente implanta a igreja em célula, a gente implanta de uma maneira bem simples. A nossa igreja, eu posso dizer que se alguém se falasse assim, Rafael, qual é a característica da igreja na nossa, né? Nós somos uma igreja simples. A gente só tem praticamente o culto de domingo, o nosso culto é super simples. Simples mesmo, não tem muito, até porque a gente faz exposição bíblica, então até o sermão... O culto é simples, é bem gostoso, a turma gosta, né? Mas porque tem tido muito crescimento na área das escrituras, e a gente só tem o culto de domingo, o resto é célula, discipulado, tudo. E aí, quando a gente implantou, que mobiliza, a gente sai desses 200, na verdade, o livro histórico que a gente tem é de 235 membros, quando a gente implanta a célula. 2005 é a primeira célula. Em 2009, nós éramos, em célula, 800 pessoas. Em 2008 e 2009, nós éramos quase 1.000 pessoas. E aí a gente começa a patinar, porque hoje eu sou pastor tempo integral, mas tem só 2 anos, eu pastoreei todos esses anos para trás aí, bivocacionado, engenheiro civil, o pastor Afonso é médico, o Pedro Targino, que hoje não mora mais aqui, mas empresário. A gente acaba tendo dificuldade de liderar a igreja, porque foi muito grande. Aí é o que surge esse livro. A gente resolve multiplicar a igreja. Então a gente multiplica em 2 anos em torno de 17 igrejas. A gente sai de 1.000 membros, a igreja sede fica com uns 400 de volta, e a gente pega todas essas células que antes eram ônibus alugados, vindo de todo lugar, onde tinha ônibus, desalugou um ônibus e montou uma igreja local. E como resultado disso, quem assumiu lá, volta, todo esse processo que a gente falou de mais espaço, mais ministério de louvor, mais gente pregando, mais descentralização, mais sacerdócio universal, mais formação de novos pastores. Ali a gente, na época, sei lá, a gente era 3, 4 pastores. Hoje nós somos 30 pastores, nós somos, nesse momento, 21 igrejas. E somos mais ou menos aí umas 2.500 pessoas. Tudo fruto dessa experiência, né? Dessas igrejas simples. E aí, dessa história, contando essa história e compartilhando os princípios que nós organizamos e que deu os resultados, surge esse livro, que é a Igreja Movimento Multiplicador, que ele é publicado pelo Ministério Igreja em Célula. Como as pessoas fazem para adquirir? Esse aqui, no site do Ministério, ele chama celulas.com.br, mas eu acho que agora está esgotado, mas vende na Amazon também. A Amazon tem alguma... A Amazon vende, tem lá eles vendendo, você pode adquirir lá. Esse aqui eu publiquei durante a pandemia, ano passado. Chama Ser Igreja, na verdade esse aqui é o meu xodó. E o que é esse aqui? Eu rodei, vou chamar assim, né? Rodei o Brasil pregando sobre igreja em célula nos últimos 8 anos. 2014 para cá. Foi a época que eu mais viajei para pregar, falando de igreja em célula. Uma curiosidade. O senhor já teve a oportunidade de falar sobre isso? Em plataforma, internet? Não. Falo. Até tenho alguma coisa... O Ministério Igreja em Célula tem um canal no YouTube e a gente, durante a pandemia, fez algumas lives. Então, tem essas lives lá, falando de vários assuntos, recomendo, inclusive, né? Mas, assim, nada estruturado, não tem muito assunto disso na internet. Não tenho, não. Mas eu acho até que, como tu estava falando, acho que tem pouca coisa sobre Igreja em Célula na internet, né? Acho que está faltando alguém. Quem sabe aqui a gente não pode ser um projeto em conjunto aí nascendo, exatamente, né? Da gente fazer um trabalho sério para a Igreja em Célula. Eu já tive até propostas para um grupo de irmãos batistas lá do Rio Grande do Sul. Me propuseram da gente fazer um curso online, eles são diretores de um seminário, mas faltou empenho meu também. Mas, assim, falta, acho que é uma coisa que falta. Gente, inclusive assim, gente falando de maneira
menos pragmática, só assim, faz assim, quebra gelo. Não, alguém que tem um estudo um pouco mais aprofundado mesmo, tanto teológico quanto do modelo, quanto da história, para poder compartilhar. Eu acho que é uma coisa boa para se fazer, né? E esse livro aqui, O Ser Igreja, é basicamente... Quando eu viajava, eu tinha esses sermões, essas pregações principais assim, que eu pregava, e basicamente fala a igreja que Jesus experimentou, implantou. Aí depois eu falo sobre a igreja primitiva, depois eu falo sobre modelo de discipulado. Então, essas palestras que, de certa forma, se tornaram o meu xodó, porque como eu ministrei algumas dessas palestras dezenas de vezes, do Pará ao Rio Grande do Sul, sabe? Então elas foram sendo amadurecidas, ajustadas, e depois eu tinha tanto carinho que eu resolvi transformar elas em texto, escrevi e aí particularmente eu acho esse livro, assim, eu tenho o meu coração aqui nesse livro, sabe? Assim, e como é que as pessoas vão encontrar esse seu coração e ler, também desfrutar dessa mensagem? Como eu fiz uma publicação aqui em São Luís, né? Foi pela editora Viegas, em loja vai ter no shopping ainda, né? Porque eu coloquei na Ruach, nas outras, mas já acabou, porque acabou a primeira impressão já, graças a Deus, né? Mas ainda tem na Amei, que é uma livraria no shopping São Luís. Tem na Amei lá para vender. A Amei, inclusive, tem uma loja online para comprar. E tem comigo na Catedral de Louvor Maranata, lá na igreja eu tenho. Então, ou vai encontrar na Amei, no shopping São Luís, ou direto comigo, no meu celular, no meu Instagram, Rafael Blume, entrar em contato, ou lá na Maranata, aqui no Turu, você vai ter o livro. E agora, como eu acabei de mandar imprimir mais, deve estar chegando aqui para sexta-feira, aí eu devo distribuir de volta aí na Ruach, nas outras lojas aí. E aí eu queria ainda só compartilhar esses dois, que é o xodózinho, né? Que esse aqui foi a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Faculdade Batista do Paraná, em Curitiba. E aí eu estou trabalhando nesses dois por sair, que é o impacto da pregação na Igreja em Célula, e é o que eu comentei, a Igreja em Célula voltando às origens, né? Mas eu quero dizer ainda que você vai encontrar coisa minha sobre Igreja em Célula. O Joel Comiskey é um dos principais autores do movimento mundialmente. É um site americano em inglês. É Joel Comiskey. Você botar Joel Comiskey no Google, mas eu acho que é joelcomiskey.com. Ele tem um blog, eu tenho artigos escritos no blog do Joel Comiskey, que é lá dos Estados Unidos, mas tem o texto em inglês, mas também tem em português. E tem no celulas.com.br. Você vai ter artigos meus também escritos lá sobre Igreja em Célula. E aí tem uma conquista pessoal, eu sei que já não é mais assim, mas é mais por um orgulho nacional, né? Da nossa referência que o Maranhão, né? Na verdade, eu estava até falando com o Charles aqui. Berço de heróis. O Maranhão tem se tornado uma referência de Igreja em Célula em vários outros aspectos de igreja, mas de Igreja em Célula mundialmente. E o Bill Beckham, que é um dos grandes autores também, junto com o Joel Comiskey, o Ralph Nabel, eu diria que seriam os principais acadêmicos que estudam a Igreja em Célula. O Bill Beckham, inclusive, é quem escreveu um livro clássico chamado A Segunda Reforma, né? Esse tem traduzido para português, vale a leitura. E, por exemplo, no último livro dele, que se chama 70, A Estratégia de Expansão de Jesus, eu tenho um capítulo enorme que eu participei, né, chama o Modelo Brasileiro, e a gente fala muito sobre basicamente aquele livro, muitos dos princípios que estão nesse livro verdinho aí, Igreja Movimento Multiplicador. Então a gente participa de um livro em inglês, nem tem traduzido para português, né? Então, assim, tem sido uma bênção o meu envolvimento no movimento Igreja em Célula, e quem sabe aqui junto com o Charles não começa aí um trabalho digital sobre as células, né? Online aí. Vamos ver aí o que Deus vai fazer. Isso é um investimento que vocês fazem. Todos três, as três indicações aqui.
Tem esse programa de Esse aí é o que ainda pós-graduação. vai sair, né? Que ainda tá só em papel ainda, mas ainda vai então sair. sem spoiler. Que ainda vai sair. Vocês têm muito material para consumir, ó. Muita coisa boa, muita indicação, muita literatura boa. Pastor, em poucas palavras, já falamos muito a respeito de igreja, em células, modelo celular, mas o Senhor podendo resumir uma síntese do que é essencial, do que é principal, o que é fundamento, o que as pessoas têm que lembrar, o que é primordial nesse processo da implementação desse modelo em uma igreja, e aquelas que já aderiram, como fazer para se manterem saudáveis, produtivas e multiplicando de uma forma que esteja coerente com os princípios da palavra de Deus. Eu acho que a palavra principal é entender que a visão celular, a gente sempre fala assim, é um modelo celular, né? Mas eu prefiro falar sobre a visão da igreja em célula. Ela tem muito mais a ver com o coração do que com o modelo. A grande ideia mesmo é saber que o grande mandamento, uma vez que agora nós somos regenerados em Cristo, nos tornamos nova criatura, e agora esse novo coração, esse novo homem vive e consegue viver a lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, né? E que, na verdade, a igreja em célula é um projeto que te permite viver uma vida cristã muito menos religiosa, muito menos no estilo dos fariseus, às vezes, mas muito mais parecida com Cristo, muito mais simples, relacional, onde você vai amar a Deus. É muito mais do que ir para um culto, ir para um programa, mas vai estimular os irmãos a terem uma relação pessoal com Deus e amar uns aos outros, amar os irmãos da igreja em comunhão e cuidar, e zelar, ensinar, como pais que amam filhos, amar também os vizinhos, amar aqueles que não fazem parte da nossa comunidade de fé, para compartilhar o evangelho. Então, o centro é no coração, é manter. É muito mais do que vamos pensar estratégia, vamos pensar estilo, vamos pensar um programa, vamos pensar uma agenda. A gente tem que estar todo o tempo trabalhando o porquê a gente faz. O porquê que a gente faz célula, o porquê que a gente faz discipulado, por que a gente tem vida devocional, a motivação. Qual é a motivação. Até porque, para quem vai implantar ou para quem já implantou e está vivendo, não adianta mudar a estrutura sem mudar os valores. Achar que vamos começar uma igreja em célula, é só pega todo mundo, grupo de 10 para cá, grupo de 10 para lá, grupo de 10 para cá, e papapá, cria aqui um supervisor que vai acompanhar os líderes. Vai dar tudo errado, como deu no passado. Porque a igreja em célula não é mudar a estrutura, é mudar a cabeça. Se você muda a estrutura, mas não muda a cabeça, se você muda a estrutura, mas não muda os valores, a estrutura não faz nada por si só. A estrutura só cria um ambiente que facilita a prática dos valores, mas tem que mudar a cabeça. É fazer com que as pessoas, que a igreja se torne muito menos programa, muito menos instituição, muito menos querer crescer o nosso reino, protocolada, a nossa bandeira, protocolar, e transformar ela num ambiente de amor, de cuidado, de serviço, onde não há vaidades, não há o meu ministério. E aí a gente nem falou isso, por exemplo. Houve tantas distorções no processo de discipulado, né? Gente que achava que discipular é ser dono da outra, era governar sobre os outros. Mas, sabe, discipular é servir, é querer fazer o outro crescer na fé, é amá-lo. Não é o que eu sou discipulador, não é o que o discípulo vai me servir, mas eu, como discipulador, é o que eu posso fazer para que você cresça na fé, o que eu posso fazer para te fazer avançar no seu dom. Quando tem esse coração, o modelo vem só para ajudar. Eu posso até dizer, como já eu tenho um pastor que mentoreia a nossa igreja, um chinês, chama Ben Wong. Ele também mentoreia, na verdade, um movimento aqui no Brasil hoje. Ele é o líder da CCMN, que é o Movimento Internacional de Igrejas em Célula. E ele diz assim: depois que a igreja pega o coração das células, ela nem precisa mais das células, sabe?
As pessoas começam a viver relacionamento, comunhão, discipulado, independente da estrutura. Então não é a estrutura, é o coração. Pastor Rafael, gratidão. Eu fiquei lhe admirando aqui até agora e vou continuar. Existem categorias de pessoas. Tem homens grandes e grandes homens. Nessa segunda categoria é das virtudes. Então, apesar não, mesmo com o seu currículo, com suas credenciais e formações, enfim, trabalhos e produções, e isso em alta performance, mas esse coração ficou à disposição de servir. Então, você que está aí nos assistindo, crie esse hábito. Se você ainda não tem, crie esse hábito de abençoar, de profetizar sobre as pessoas que vêm aqui, que vêm de boa vontade, com disponibilidade para servir, para contribuir. Elas crescem, mas eu acredito que muito mais nós crescemos ouvindo-as do que elas. Elas crescem porque se consolida ainda mais o que elas já sabem falar a respeito. Então eu quero lhe abençoar com toda a sorte de bênçãos em todas as áreas da sua vida. Continue sendo essa bênção, que Deus renove suas forças, lhe dê novas ideias e estratégias, que Ele seja o seu conforto, o seu consolo. Amém. Porque é um desafio liderar pessoas que são tão diferentes, às vezes concordam, discordam, pensam que estão ajudando, às vezes atrapalham, ou tem umas que por questões passadas estão feridas, atrapalham de propósito, mas resumindo a história e a ópera, o que nos resta é amar e amar. Então assim, muito obrigado. Pessoal, as literaturas indicadas aqui, aproveitem, o Pedro Mateus está indicando aqui, é essa câmera, Charles, ok. Então, desfrutem dessas literaturas, curta esse vídeo, esse joinha aí, entrou aqui do Conversas do Reino, já dá uma curtida. Você nos ajuda a difundir mais essa mensagem, o YouTube vai entender, olha, isso é bom, eles estão gostando disso. Então, assistiu até aqui, já dá uma curtida e compartilha com alguém. Compartilha com alguém que você sabe que vai apreciar bastante essa mensagem. Pastor Rafael Blum e toda a congregação da Catedral de Louvor Maranata. Obrigado. Toda sorte de bênção sobre vocês. E a você, um forte abraço, ser tu uma bênção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.